Bom dia, começando mais um dia para a glória de Deus. E hoje, antes da gente ir para a nossa devocional, eu gostaria de conversar algumas coisas com vocês. Primeiro, qual seria o melhor horário para postar os vídeos das devocionais? Porque é o seguinte, gente, as minhas aulas da faculdade voltaram, eu faço pedagogia à distância. E como vocês sabem, né, 2 filhos, casa e tudo mais, então tem muita coisa para fazer. E até eu administrar o tempo, organizar, eu vou precisar fazer um planejamento. Então assim, eu, Priscila, só consigo fazer as coisas quando eu me planejo, quando eu vou organizando os horários, os dias, vou adaptando e tudo mais. Para você, qual seria o melhor horário para postar vídeo? Qual o melhor horário que você gosta de assistir vídeo no YouTube, por exemplo? Que momento do dia eu tô mais tranquilo? Responde para mim aqui no comentário, tá? Por favor, se você responder vai me ajudar muito. Então, por favor, responde para mim qual é o melhor horário que você gostaria de assistir os vídeos das devocionais aqui no meu canal, beleza? Segunda coisa que eu queria falar com vocês, como as aulas voltaram da faculdade, tudo, e eu tenho bastante coisa, eu estou pensando, não decidi ainda, em gravar vídeos 3 vezes na semana, por enquanto, porque todo dia vai ficar puxado, porque eu faço as devocionais logo pela manhã, né? 5h30 da manhã. E eu preciso dividir esse tempo com os meus estudos, porque eu estudo bastante quando os meus filhos estão dormindo. Então, vai ficar meio complicado gravar todos os dias. Posso tentar, mas enfim, eu não sei ainda. Mas eu estou pensando em gravar 3 vídeos por semana. Seria segunda, quarta ou quinta e sábado. Sábado e segunda é certeza. Ainda tô... Mamãe, oi, filho. você tá fazendo atividade comigo? Eu tô gravando a devocional. Você quer participar aqui com a mamãe? Sim, mãe. Então eu seria... volto, mamãe. Tá bom, filho. Eu vou pegar Tá. Então seria 3 vezes por semana. Segunda e sábado tá fixo. Agora... Tá, filho. Agora quinta ou sexta? Não, quinta ou quarta, eu ainda vou decidir. Já foi 2 minutos, olha pra você ver. Miminha, agora a mamãe vai começar a devocional. Se você quiser, você pode ficar aqui. Então é isso, responde pra mim o melhor horário, se é de noite, se é de tarde, se é logo pela manhã, que aí eu vou resolver isso. Combinado? Bora pra nossa devocional? Só um minuto. Bora então pra nossa devocional. A devocional de hoje está lá em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 32. Gente, esse texto, essa história, esse acontecido é assim, magnífico e toda vez que eu leio, eu aprendo algo novo. A palavra de Deus, ela é incrível, né? Sempre que você conhece a Bíblia, conhece os textos, muitas vezes de cor, mas quando você lê de outro dia, ela vai falar de uma outra maneira com você. A palavra de Deus é viva e isso é assim perfeito, isso é incrível. O texto aqui, para eu explicar um pouquinho para vocês, para eu não ler tudo, para não ficar muito comprido, é o momento onde os discípulos estavam no barco e era de noite, de madrugada. Jesus tinha saído para orar, passar um tempo com Deus. Aí a gente já tira uma lição, né? Porque Jesus passava tempo com Deus, ele era Deus, né? Ele já era o Filho de Deus, mas ele dedicava tempo em oração, em tempo de comunhão, e era um tempo de qualidade. E aí já fica um ensinamento para nós, de que nós precisamos gastar tempo com Deus, cultivar o nosso relacionamento, separar o momento do dia. Isso é muito importante. Isso é a coisa mais importante do nosso dia, é ter o nosso momento a sós com Deus, no silêncio, dentro do seu quarto, onde tá tudo quieto. Isso é maravilhoso. Jesus já nos ensina uma lição aí, nesse texto. E aí ele decide ir encontrar os discípulos.
E qual o meio que ele usa? Ele vai andando sobre as águas, né, minha gente? Porque ele é Deus, ele pode voar, ele pode fazer o que quiser. E ele então vai andando sobre as águas. Estava de noite, estava com vento, e os discípulos estavam lá, de repente eles olham e vê um vulto, alguma coisa assim, né? Tava meio de noite, não dava para enxergar direito, e era Jesus andando sobre as águas. E os discípulos ficaram, a Bíblia conta que eles ficaram com muito medo, eles ficaram muito angustiados ao ver e gritaram: é um fantasma, ficaram com medo. Mas Jesus, aí o versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí vai Pedro, né? Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Olha, Pedro. Venha, respondeu Jesus. Ai, aí você já vai ficando tensa, né? Venha. Então, Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Olha que história fantástica, que história real e que lições preciosas essa passagem nos ensina. Primeiro de tudo, Pedro teve fé suficiente para sair do barco. Eu fiquei pensando nisso. Pedro teve fé para desejar o impossível. Pedro teve fé de sair, de dar o primeiro passo em ação e andar sobre as águas. Ele chegou a andar sobre as águas. Quando ele estava com o olho fixo no Senhor, quando Pedro estava olhando para Cristo e acreditando nele, tendo a sua fé fortificada nele, ele estava andando sobre as águas. Mas a partir do momento que ele olhou para baixo, que ele olhou para as circunstâncias, que ele olhou que ele estava fazendo uma coisa extraordinária, fora do comum, sobrenatural e real, ele deixou de olhar para Cristo, ele começou a afundar. E aí ele fraquejou na sua fé. Olha que interessante a gente pensar nisso. Quando nós olhamos para Cristo, a gente tem a nossa fé fortificada no Senhor. E a gente consegue realizar coisas, a gente consegue viver o ideal de Deus. Mas quando a gente olha para as circunstâncias, quando nós olhamos para as circunstâncias, ao invés de olharmos para Cristo, a gente fraqueja, a gente cai, a gente afunda, a gente passa por lutas e a gente acaba perdendo os olhos espirituais, perdendo assim o foco realmente. Então, a primeira lição é: nós precisamos olhar firmemente para Cristo. Eu fiz uma anotação aqui na minha Bíblia, ó, e diz assim, ó: quando mantemos os olhos firmes em Cristo, a nossa fé permanece forte. Porém, quando desviamos o olhar, né, quando a gente olha para as outras coisas, quando a gente olha para a circunstância, nós vamos afundar, nós vamos realmente fraquejar. A Lana tá aqui junto comigo. E aí eu fiz algumas perguntas, né, algumas reflexões aqui. O que me faz olhar para as circunstâncias? O que me impede de sair do barco e andar? Porque muitas vezes a gente nem consegue sair do barco, né? Vamos supor, Pedro poderia não sair do barco, Pedro não poderia ter essa ação também, né? Tem pessoas que se sentem paralisadas e o medo é tanto que paralisa a pessoa. Mas o que me impede de olhar para Cristo, o que me impede de sair, o que me impede de viver o sobrenatural de Deus, o que me impede de caminhar
sobre o impossível, vamos dizer assim. Então, eu fiquei pensando muito nisso, né? O que me faz olhar, o que me desvia o olhar, o que desvia o teu olhar de Cristo. O mundo nos distrai, a circunstância nos distrai, tantas coisas nos impedem de crescer no nosso relacionamento com Deus. Então, o que te faz perder a sua comunhão com Deus? Reflita sobre isso hoje. Nós precisamos manter os olhos fitos em Deus. Gente, eu tenho tanta vontade de falar que eu vou ter que encerrar, já tá dando tempo. Mas para finalizar, o que aconteceu? Pedro olhou, deixou de olhar para Cristo e olhou para a circunstância, aí ele afundou, certo? E naquele momento que a fé dele fraquejou, ele gritou por socorro. Gente, que coisa maravilhosa. Ele gritou por socorro e quem estendeu a mão para ele? Jesus estendeu a mão para ele. Senhor, salva-me! E Jesus foi e estendeu a mão, deu uma, falou a lição para ele, homem de pequena fé, porque duvidaste? Mas olha que interessante, quando eu fraquejo na minha fé, quando eu erro ou quando eu peco, Jesus me estende a sua mão. Outra lição para nós. Meu Deus, que palavra. Jesus sempre está disposto a nos estender a mão, a nos ajudar. Quando a gente fraqueja, quando a gente desvia o olhar, sabe? Você tá olhando fixo para Jesus, aí você desvia o olhar, aí você grita por socorro, porque você tá afundado no seu sofrimento, enfim. E você grita por socorro e Jesus te atende, Jesus nos atende, Ele estende a sua mão. Então essa era a devocional que eu fiz hoje, que eu meditei. Tem muita coisa para falar, mas eu tenho que encerrar aqui. Dona Lana está aqui, ó. E eu preciso fazer muita coisa hoje. Deus te abençoe, fica com Deus. Por favor, não esquece de responder para mim qual é o melhor dia, quer dizer, qual é o melhor horário para postar as devocionais, que horário você é de noite, é de manhã, é à tarde, tá bom? Deus te abençoe, um ótimo dia. Dê um joinha para mim, tá? Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, fica por aqui. Pretendo postar muitos conteúdos aqui, não só de devocionais, mas sobre ensinar filhos, enfim, muitas coisas, tá bom? Deus te abençoe, ótimo dia, tchau, tchau!